Está no ar 2 xícaras e um assunto. Você pode participar pelo e-mail canal20@viamoc.com.br ou pelo telefone 3214-4588. Mas se não contentar com o e-mail nem com o telefone, curta nossa página e veja lá os programas que já foram ao ar. Eu converso hoje de novo com o Antônio Carlos, mas o tema é diferente. Vamos falar sobre como estabelecer e alcançar metas, mas trabalhando efetivamente um lado que é importantíssimo no comportamento humano, que é lidar com as frustrações também. Justamente. Como lidar com as frustrações num tema tão bacana como esse, Antônio? Pois é, olá Viviane, olá a todos que nos assistem. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas metas e lidar também com as nossas frustrações. Muitas vezes a gente pensa muito da alegria, né, de ter um sonho realizado, mas muitas vezes a gente esquece que faz parte do sonho realizado os problemas do sonho. Faz parte também a não conquista ou a conquista parcial. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. O que faz a gente dar o primeiro passo em relação à nossa meta, em relação à nossa conquista, mas também como trabalhar alguma possível frustração ao longo desse processo. É isso aí. E o nosso programa de hoje vamos dedicar a uma pessoa muito especial que tem acompanhado, tem gostado do programa, que é Cleia. Novamente, Cleia ligou, parabenizou e pediu para que falasse o nome dela aqui no programa. Então, manda um abraço especialmente para ela. Um abraço especial a Cleia. Eu tenho certeza que ela nos assiste, nos acompanha, já participou de algumas palestras minhas, a gente tem um contato muito bom e fico feliz por ela e por todos que acompanham a gente. Então, para começar, regrinha básica. Como que a gente deve manter quem tem dificuldade, né, da autodisciplina, de disciplinar, existe uma regrinha básica para começar, dar o pontapé inicial? A regrinha básica, a gente precisa levar em consideração que é ter uma meta ou ter um sonho. Agora, eu gostaria de sugerir um conceito simples da diferença entre sonho e meta. Vamos lá. Todos nós temos sonhos. Fala um sonho aí, Viviane, que você acha que uma pessoa, não necessariamente o seu, mas que uma pessoa pode ter. As pessoas buscam muito a questão da felicidade, mas ou um bem material, uma casa, um carro, um casamento, por exemplo. Que seja uma casa. Tudo bem, tem gente que sonha em ter uma casa, mas como que eu faço para transformá-la em meta? Coloca uma data. A data é o que vai diferenciar o sonho da meta. Se você coloca uma data, pronto, você já transformou em meta. É claro que a meta precisa de mais alguns detalhes, mas coloca uma data. Nosso cérebro, ele tem a capacidade de nos ajudar quando a gente coloca a data. Se você tem alguma coisa para realizar e diz, um dia eu vou fazer... É indefinido, né? Esse dia nunca chega, porque ele é indefinido. O nosso cérebro, ele vai empurrando para depois. Por quê? Porque você não colocou como prioridade, ou não necessariamente como prioridade, você não colocou um período para realizar. Eu tenho certeza, quem está assistindo, e eu também já fiz muito isso, como muita gente faz, comprou um livro, colocou na estante e fala, um dia eu vou ler esse livro. Está lá até hoje. E está lá até hoje. Por quê? Porque na sua mente você falou um dia. O nosso cérebro, ele não percebe que um dia é amanhã ou depois, e aí ele vai sabotando, ele vai deixando para depois, empurrando com a barriga. Então a primeira questão que a gente precisa trabalhar é, tem alguma coisa para realizar, um sonho, coloca uma data, transforma numa meta. Transformou numa meta, analisa também o que tem de problema na meta. Como assim? Por exemplo, tem pessoas que sonham em engravidar, mas só pensam do lado positivo da gravidez. Esquece que poderão vir noites sem sono, que poderão vir febres, cólicas. E aí quando você pergunta, quando essa pessoa pensa nos problemas, ele desfaz a oração que ela tinha feito para engravidar. Anula. É mais ou menos o seguinte, nossa, eu quero engravidar, mas quando eu engravidar eu vou ter problema disso, vou ter problema daquilo. Não é
Presta atenção, não é pensar no negativo e achar o negativo, é sonhar com o que pode acontecer, que não é tão agradável no sonho. Por exemplo, quem sonha em fazer medicina tem que sonhar, ficar X horas num pronto-socorro fazendo lá o seu estágio, que me fugiu o nome agora, a sua residência. Tem que sonhar ficar horas. Tem que sonhar também pegar casos complicadíssimos. Lida com vida, né, diretamente. Justamente, mas tem que sonhar com os casos complicados. Por quê? Porque faz parte do sonho. Há pessoas que sabotam uma meta ou um objetivo se apegando no que vai trazer de problema para ele. Mas a dica que eu passo agora é sonhar, desejar que aqueles problemas daquela meta alcançada aconteça. Por exemplo, talvez tenha alguém que queira, minha meta é ser rico. Primeiro, ser rico não é meta. Para ser meta, ela tem que ser clara. Eu quero ter R$1 milhão na minha conta. Ser rico é sonho. Ser rico é sonho, e mesmo assim definido, porque ele não tem tamanho, ele não tem cor. Ser rico pode ser de saúde, pode ser de N outras coisas. Então, defina claramente o seu sonho. E claramente é com detalhes. Por exemplo, eu quero comprar uma moto. Sim, determine lá, a moto é de 150 cilindradas ou a moto é de 300 cilindradas. Se possível, até o modelo, a cor, tudo? Se possível, modelo, cor e tempo. Quando? Porque a meta, ela precisa ser detalhada. E isso tem que ficar em algum lugar visível, Antônio? É uma das dicas, né, desse processo. Tem pessoas que, por exemplo, escrevem e colocam na agenda onde ele abre todos os dias e enxerga. O cérebro tem contato direto. Esse aqui é a minha meta, esse aqui é o meu foco. Ou então, recorte numa revista a moto dos seus sonhos, cole lá na frente do seu escritório, no seu quarto e assim por diante. Muitas vezes tem até uma técnica que ajuda algumas pessoas, por exemplo, até de emagrecimento. Pega uma foto de você ou quando você era um pouco mais magra e cole num lugar visível. Essa é a minha meta. Mas a meta tem peso e tem tempo. Olha, até daqui 6 meses eu vou estar pesando tal peso, 60 quilos, 50 quilos e assim por diante. Porque nós muitas vezes pensamos o seguinte, eu quero perder peso. Sabia que a palavra não e as palavras no negativo, o nosso cérebro tende a não prestar atenção? Não. Por exemplo, eu viro para uma criança e falo o seguinte, a criança está subindo a escada, por exemplo. Normalmente uma criança pequena, 1 ano e meio, está subindo a escada, como que normalmente a gente fala? Não suba, você pode cair. Todas essas frases que usam o não e o negativo, tende o cérebro da outra pessoa que a gente está dando a dica a executar exatamente o que a gente está falando para ela não fazer ou o negativo para ela evitar. Então, o que falar, por exemplo, nesse caso de uma criança que está subindo a escada? Segure no corrimão. É uma dica direta para ele, é uma fala direta, uma orientação direta com o que ela precisa fazer. É uma defesa, né? É uma defesa, mas ao mesmo tempo direta. Porque se você colocar não, e se você disser o que pode acontecer de negativo, o cérebro dela vai interpretar aquilo como se fosse uma ordem, eliminando ou diminuindo o não e talvez executando. Ok. Toma uma xícara de café comigo, Antônio Carlos, e batemos um papo sobre como estabelecer e alcançar metas. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos dentro de instantes.